Boa noite, irmãos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já solucionado pelos irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. O Andrei já leu a passagem na liturgia, mas nós vamos ver hoje apenas os versículos de 1 a 3. Mateus 5, de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, te agradecendo pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, ó Pai, uma parte da Tua igreja aqui, outros irmãos, ó Pai, te louvando, te adorando dos seus lares, e a Tua igreja, Pai, também espalhada pelo mundo afora. Nós te pedimos que o Senhor nos conceda, Senhor, graça e sabedoria, e que através do Teu Santo Espírito, Senhor, nós possamos compreender o texto que vamos estudar agora. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma vida voltada, Senhor, para Ti, Pai. Nós oramos no nome santo de Cristo, a quem amamos. Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a considerarem comigo algumas das maravilhas ensinadas aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento da história, Jesus já havia sido batizado e tentado no deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Saindo de lá, Jesus dá início ao seu ministério público. Nós vemos no capítulo 4, versículo 17, Jesus dizendo: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois disso, Jesus comissiona os seus primeiros discípulos, Simão, o Pedro, André, seu irmão, mais à frente, a Tiago e a seu irmão João, passando com eles a percorrer toda a Galiléia. No capítulo 4, no versículo 24 e 25, vemos que depois de ter curado doentes acometidos de várias enfermidades, numerosas multidões o seguiam. Então, nós chegamos ao Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte. Aqui encontramos um conjunto de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus começa o seu ensino com as famosas bem-aventuranças, explicando como pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Em vez de concentrar na sabedoria ou na força humana, Jesus fala da bênção dos que sofrem e são desprezados por amor a Deus. Aqueles que amam a Cristo sofrerão, mas no fim serão recompensados. O versículo que nós lemos, o primeiro versículo, diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Aqui nós temos a chave para entender as bem-aventuranças. Jesus, ele ensina aqui aos seus discípulos. É claro que havia ali próximo uma grande multidão, mas o ensino, ele é direcionado aos seus discípulos. E aí, ele inicia então o seu ensino. E uma das coisas que me impressiona no ministério de Cristo é a sua urgência em ensinar. O cansaço não o detém. Irmãos, e passando pelas passagens aqui que a gente comentou no início, eu me coloco assim envergonhado diante da palavra de Deus. Eu não sei se só comigo ou se os irmãos também
já usaram do pretexto do cansaço. Do pretexto do cansaço para deixar de fazer uma visita para algum irmão enfermo, do pretexto do cansaço para deixar de vir à igreja, adorar a Deus, e também do pretexto do cansaço para não se deixar ser usado por Deus. Eu confesso que eu já usei o argumento do cansaço para deixar de fazer tudo isso aqui. Mas não Cristo. O propósito, o desejo de Cristo sempre foi o de glorificar ao Pai. E Ele o fez, se entregando a si mesmo por amor ao Pai, para salvar a todos que o Pai lhe havia dado. Às vezes, parece que pensamos que nós temos todo o tempo do mundo para evangelizar aquelas pessoas que estão tão próximas da gente. Às vezes a gente não consegue enxergar a urgência que isso requer. Que certeza que nós teremos se nós não o fizermos hoje? Que certeza que teremos, que poderemos fazer amanhã? Mas Cristo, nada mais é importante do que ensinar. E Ele, como eu disse, ele sentia o desejo e a necessidade de glorificar o Pai ensinando. Podemos perceber o quanto Jesus havia andado naqueles dias. Ele havia sido deixado pelo diabo no alto monte, quando ele havia sido ali tentado. Ele havia sido deixado dizem que ali aquele alto monte era o Sinai, o mesmo local onde Moisés subiu e adorou a Deus e recebeu ali as tábuas dos mandamentos. Jesus foi para Galiléia, mais precisamente para Nazaré, mais ao sul. E depois ele foi para Cafarnaum, mais ao norte, percorrendo toda a região da Galiléia. Enquanto Jesus percorria aquela região, ele também ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino dos céus, curando a muitos de muitas e variadas enfermidades. Certamente Jesus estava cansado, mas a palavra nos diz que ele, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, ensinou aos seus discípulos. Os seus discípulos se aproximaram, e Cristo então passou a ensiná-los. Que homem, sim, irmãos, que homem incansável foi Jesus, e que Deus maravilhoso Ele é. Mesmo após aquela maratona percorrida, Ele sentiu a urgência em ensiná-los. Esse foi o primeiro de uma série de ensinos aos seus amados discípulos, e também àquela grande multidão. Mas o que era tão urgente, que Jesus havia de ensinar? No Sermão da Montanha, Cristo chama seus escolhidos para serem diferentes. Se nós pegarmos do capítulo 5, o início do sermão, até o capítulo 7, nós vamos perceber que Jesus, ele quer que aqueles a quem Ele chama sejam diferentes. É isso que Ele fala sobre o sal da terra, e a luz do mundo. É isso que Ele fala quando foram questionados sobre o que foram dito aos antigos, e Ele acrescentou: sejam diferentes, então. É isso que Ele fala da prática da justiça, como se dar esmola, como se deve orar, na oração dominical que Ele ensinou, como jejuar, os tesouros do céu. Todo o ensinamento, a diferença de luz e trevas, dos dois senhores. Então, todo o ensinamento que nós vemos do capítulo 5 até o capítulo 7, ele tem a conotação de sermos diferentes, sejam diferentes. E sim, o Sermão do Monte, primeiramente, são para os seus discípulos, para os seus escolhidos. Mas também aquela numerosa multidão que o acompanhava, puderam ouvir e aprender de Cristo. Cristo vai ensinar aqui o que por muitos é descrito como uma receita para a felicidade. E versículo 3, nós vamos ver bem isso aqui. Bem-aventurados, vamos começar aqui então por bem-aventurados, o que seria? A palavra bem-aventurado significa literalmente feliz, felicíssimo, afortunado, ditoso. Refere-se a mais do que uma emoção ou sensação superficial.
Irmãos, a procura da felicidade tem sido marcada e é uma marca registrada dos seres humanos, da humanidade. Tanto que a indústria e o comércio investem milhões e milhões todos os meses para proporcionar um pouco de felicidade às pessoas. Ou melhor dizendo, né, momentos de felicidade. O homem busca a felicidade em muitos e variados lugares, ou coisas, como por exemplo o entretenimento. As pessoas buscam a felicidade no futebol, e é uma felicidade quando o seu time de coração ganha algum título, tem uma vitória expressiva. A seleção brasileira, quando ganha a Copa, nós ficamos felizes, mas é uma felicidade que dura pouco. 2 derrotas depois, uma semana, um mês depois, aquela felicidade já se foi. As pessoas também buscam a felicidade nos bares, né, nos botecos da vida, onde, quando a gente passa ali próximo, nós podemos perceber até algumas gargalhadas, né, uma conversa animada, algumas gargalhadas, mas que também é uma felicidade que ali dura pouco. Aquelas pessoas, quando voltam para a sua realidade, a tristeza volta a acompanhá-los, os problemas persistem e elas se sentem novamente obrigadas a voltarem no bar na outra semana ou no outro dia. As pessoas também buscam a felicidade ou apagar a tristeza através de drogas, tanto as lícitas como as ilícitas, como o tabaco, como o álcool, como os remédios para dormir, passeios, viagens e compras. Em tudo isso as pessoas buscam felicidade. O homem deseja a felicidade e trilha a sua vida tentando encontrá-la. Nada de errado em buscá-la. Todos queremos ser felizes. A respeito disso, o pastor Hernandes Dias Lopes disse: o nosso problema, na verdade, não é a busca da felicidade, mas contentarmos-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais e limitada demais. Irmãos, uma pesquisa feita há anos atrás fez a seguinte pergunta: para você, o que é preciso para ser feliz? Tiveram variadas respostas, mas a que foi campeã em resposta foi saúde. Porque com saúde, a resposta foi, com saúde a gente corre atrás do resto. A gente fala isso também, né? A gente já ouvi falar isso, eu já falei isso. Então, o que importa é saúde, o resto a gente corre atrás. Felicidade, a saúde realmente é importante. A dor causa tristeza, causa sofrimento. Uma outra resposta foi ter amor, um amor verdadeiro, ou seja, amar e ser amado. Uma coisa também importante. As pessoas, o ser humano, ele precisa se relacionar amorosamente, ter um afeto verdadeiro, um amor verdadeiro. É uma resposta válida. Outras ainda responderam ser realizado profissionalmente ou financeiramente, o que também é válido. As pessoas buscam isso, é legítimo. Elas estudam, elas batalham, elas buscam um emprego e querem ser felizes ali. E ainda ter bons e verdadeiros amigos, entre tantas outras respostas. E ainda poderia alguém ter respondido essa pergunta com uma outra pergunta: será que é possível ser feliz? Ou será que posso ser verdadeiramente feliz num mundo marcado pela dor, tristeza, pela decepção, pela injustiça e pela violência? Jesus deixou as bem-aventuranças em uma sequência lógica e espiritual. E necessariamente essa é a primeira, pela simples razão de que ninguém poderá ser um cidadão do reino dos céus sem que seja, primeiramente, humilde de espírito. Bom, nós vimos então o que é bem-aventurado. Agora nós veremos o que é ser humilde de espírito. Mas antes, nós vamos ver então o que não é ser humilde de espírito. E essa observação ela é importante porque em algumas tradições
no lugar de humilde de espírito, está pobre de espírito. E também lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20, está escrito, vós os pobres. E ali não tem a palavra, ela não faz menção à palavra espírito. Então não é pobre de espírito, ali está vós os pobres. E nós então precisamos lembrar que a Bíblia, ela é interpretada através da Bíblia. E se nós pegarmos o contexto de Mateus, onde Cristo ensinou isso, e também o contexto de Lucas, onde está escrito apenas pobre, nós veremos que o que Cristo está ensinando ali refere-se ao reino dos céus, ao plano espiritual. Logo, Cristo não está fazendo aqui uma, digamos assim, uma apologia à pobreza, e nenhuma discriminação a quem tem alguma posse, às pessoas mais afortunadas, né? Pessoas mais ricas. Não é isso. Essa era uma ideia comum, e talvez seja ainda comum hoje, até na Igreja Católica, onde existia, não sei se ainda existe, o tal voto de pobreza. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse voto, onde os monges e as freiras ficam reclusas nos mosteiros e também enclausuradas ali num convento, tendo em seu quarto apenas uma cama, uma cadeira e uma escrivania. E eles se isolam do resto do mundo, como se isso fosse realmente então um voto de pobreza. Eles se isolam do mundo. Mas não é isso que Cristo está ensinando aqui. Nas Escrituras, nós encontramos de forma explícita pessoas muito bem abençoadas economicamente, como é o caso de Jó. Jó foi um homem muito bem abençoado financeiramente, assim como Abraão, assim como Davi e Salomão. E nós percebemos também que implicitamente nós vemos ali no Novo Testamento pessoas que também eram abençoadas dessa mesma forma. Nós percebemos Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Ele era um homem rico e Cristo foi na casa dele e aquele homem foi salvo. Nós percebemos também aquele centurião que teve a sua filha curada por Cristo. Aquele homem, certamente ele tinha uma boa remuneração, ele ocupava um alto escalão do governo. Ele tinha ao seu dispor uma grande quantidade de soldados. E nós também percebemos que as mulheres que prestavam assistência a Cristo com os seus bens, isso nós vemos lá em Lucas capítulo 8, versículo 3, aquelas mulheres, elas assistiam a Cristo através de seus bens. Então, nós podemos refutar a ideia de que humildade e pobreza aqui tem a ver com bens materiais. Não é isso que Cristo estava ensinando. Também não quer dizer que deveríamos ser tímidos, retraídos, fracos ou acovardados. Essas qualidades de espírito, essas qualidades são facilmente confundidas com humildade. Nós, às vezes, confundimos o que é humildade. Às vezes, nós vemos uma pessoa muito simples, uma pessoa assim, sem um ensino, ou sem recurso financeiro, e dizemos que aquela pessoa, ela é humilde. Sim, ela pode ser humilde, realmente nós encontramos muitas pessoas humildes assim, mas não é dessa humildade que Cristo está ensinando. Nós vemos pessoas que não se impõem também, aquelas pessoas que não colocam o seu pensamento para fora. Isso, irmãos, é uma característica natural do homem, e nós percebemos que as bem-aventuranças não tem nada de natural. O homem, por si só, ele não tem nenhuma dessas qualidades, nenhuma dessas características. Humildade de espírito é a característica fundamental do crente. Nós vimos que o homem sempre que imagina a felicidade,
agrega coisas à vida. No entanto, o ensino de Cristo vai na contramão desse pensamento. A humildade aqui tratada por Cristo não é natural do homem, pelo contrário, o que eu disse, né? O homem, no seu íntimo, é arrogante, é soberbo, é encorajado e admirado por ser autossuficiente, autoconfiante e estimulado a vencer neste mundo. Sempre tem aquela frase, né? Para vencer, basta você querer. Acredite em você mesmo, acredite no seu coração. O mundo sempre coloca isso para as pessoas. E eu lembro que tinha uma apresentadora infantil que colocava isso na cabeça das crianças desde pequenininho. Acredite, aquilo que você quer, você vai ter, você vai conseguir. Isso não é uma verdade, né? Nós não podemos acreditar nisso como uma verdade. Sobre isso, o Dr. Martin Lloyd Jones disse: temos nesse ensino alguma coisa que o mundo não somente não admira, mas também despreza. Em parte alguma, você poderá encontrar maior antítese do espírito e da atitude mundana do que nesse versículo. Irmãos, é completamente separado. O mundo não aceita isso, né? O mundo não imagina o que é se esvaziar para se encher do Espírito Santo. Eles querem ser felizes, eles querem coisas, eles querem agregar coisas para ser feliz. Mas o que Cristo está ensinando aqui, então, é exatamente o oposto. Mas então, o que é ser humilde de espírito? Melhor do que palavras são exemplos. Exemplos de homens, como Moisés, que se achou incapacitado para a missão que Deus lhe havia chamado, pois tinha consciência da sua insuficiência. E mesmo assim obedeceu até o fim, sempre na dependência de Deus. Exemplo como o de Isaías, que quando teve aquela maravilhosa visão do Senhor, assentado em seu sublime trono, clamou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Estes homens, eles tinham a exata noção do que eram diante de Deus. Diante de Deus, eles tinham a noção de que não eram nada, de que eram pecadores, que estavam distantes da glória de Deus. Um outro exemplo nós encontramos na vida do apóstolo Pedro, um homem de personalidade forte e cheio de autoconfiança. Aquele Pedro que vez ou outra soltava frases fortes, né? Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Pedro disse isso quando Jesus havia informado que por um pequeno tempo ali eles poderiam tropeçar. Pedro também disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Esse mesmo Pedro, mais à frente, não entendendo ainda a obra de Cristo, sacou da espada e cortou a orelha de um daqueles soldados que iam levar Cristo preso. Pedro, que até então era cheio de si, quando confrontado por uma criada do sumo sacerdote, negou a Cristo, dizendo: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Depois disso, a palavra nos diz que Pedro chorou amargamente. Ali, ao contrário do que havia acontecido com Judas, Pedro se arrependeu. Houve verdadeira mudança. Aquele homem foi transformado. A autoconfiança deu lugar a um homem de espírito humilde. E só depois disso, ele foi grandemente usado por Deus. Irmãos, às vezes, nós também somos assim como Pedro. Nós, às vezes, nos achamos autoconfiantes, a ponto de fazer qualquer coisa, né? Às vezes nós não nos colocamos na dependência de Deus. Nós queremos resolver pelas nossas próprias forças. E às vezes, assim como aconteceu com Pedro, nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos, assim como um vaso de barro, né? Ser quebrados verdadeiramente. E ali, então, ser reconstruídos. Porém, o maior exemplo de humildade de espírito é o de Jesus Cristo.
em Filipenses 2, de 6 a 8, nos fala que, embora Cristo, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o deveria agradar-se, apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha que exemplo nós temos. O sumo exemplo, o melhor exemplo que nós podemos seguir, o exemplo de Cristo. Cristo era Deus. Ele veio a esse mundo morar com pecadores, com pessoas impuras, para salvar, para nos salvar. Para nos salvar, ele se fez carne, carregou sobre si os nossos pecados, sofreu as nossas dores, morreu por nós. E muitas vezes nós percebemos que nós estamos tão distantes disso, tão distante de nos esvaziarmos de nós mesmos, quando nós somos confrontados com como eu poderia dizer com os irmãos, quando o irmão nos contradiz, nós sentimos parece que no coração aquilo, né? Quando somos confrontados, não com a verdade, ser confrontado de fato, não precisa ser com a verdade da vida, qualquer coisa que machuque o nosso ego, qualquer coisa que machuque o nosso orgulho, que fira o nosso orgulho, parece que machuca o nosso coração. Nós não nos esvaziamos, nós não fazemos o nosso eu, o nosso velho homem, morrer no dia a dia. E isso nos causa grande transtorno diante de Deus, porque nós não mostramos a Ele o nosso coração contrido. Dr. Martin Lloyd Jones disse: consideremos ainda a vida de oração do Senhor Jesus, e quando o observamos nessa prática, nós conscientizamos das muitas e muitas horas que ele passava em oração, que vemos a sua humildade de espírito e o quanto ele dependia de Deus, Pai. Irmãos, quer perceber se nós somos humildes de espírito? É notarmos o quanto passamos em oração. É notarmos o quanto buscamos a Deus, a sua orientação, o quanto buscamos a Ele verdadeiramente, os seus conselhos, o quanto buscamos andar nos seus caminhos, nos seus preceitos. Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos a orar ao Pai? Nós vemos o exemplo de Cristo, muitas e muitas vezes, ele se afastava dos seus discípulos, se recolhia a um canto e orava, e passava tempos ali orando. Ele era o próprio Deus, e mesmo assim, ele buscava ao Pai. Ele era dependente, completamente dependente do Pai, da vontade do Pai. Mas, quando olho para essas maravilhosas verdades, eu me vejo ainda engatinhando na fé. Às vezes, uma oração ao levantar, uma oração no devocional, uma breve oração, ao deitar, um breve agradecimento. Mas será que essa é uma vida de oração que agrada a Deus? O exemplo que nós temos de Cristo não é momentos ou relâmpagos de oração, mas não, são momentos, horas e horas de oração. É claro que a nossa vida é corrida, a nossa vida nós temos muitas obrigações no nosso dia a dia, mas isso não pode ser uma desculpa para não ficarmos na dependência de Deus. Nós precisamos tirar períodos para orarmos a Deus, investirmos o nosso tempo em oração. Não há nada mais importante do que isso, não há nada mais urgente do que isso. Irmãos, a falta de oração nos leva a
acreditar que somos capazes de fazer e de realizar sem a ajuda de Deus. Quando deixamos de orar ou quando oramos muito pouco, essa é a declaração. Eu consigo, eu sou capaz. Mas não é isso que nós vemos quando olhamos para o exemplo de Cristo. Alguns ainda confiam na sua própria justiça e ainda oram como o fariseu da parábola contada por Cristo. O fariseu, em pé, orava no íntimo, no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele fariseu apresentava suas obras diante de Deus e se orgulhava de quem ele era. Já o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E nós sabemos ali quem foi exaltado. Cristo nos ensina que a bem-aventurança que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo pode e oferece muitas opções para que você e eu sejamos felizes aqui. Porém, todas as coisas que ele nos oferece têm um prazo de validade muito curto. E é curto demais, quando se comparada à eternidade. A verdadeira felicidade, a felicidade eterna, só terão os que herdarem o reino dos céus, porque poderão desfrutar da comunhão com o próprio Deus. Essa certeza de que deve nos mover e nos alegrar desde já. Irmãos, como eu disse, às vezes na porta de um bar a gente passa e vê como aquelas pessoas parecem alegres. Há uns 8, 10 meses atrás, acho que assim quando nós colocamos o ar-condicionado, aquela porta ainda ficava meio aberta, né, uma fresta dela aberta, e eu lembro que quando nós estávamos louvando, eu vi um vulto pela porta e saí lá fora, tinha uma mulher lá, e ela estava ali ouvindo o nosso louvor. Eu convidei ela para entrar, ela não quis. Aí ela me falou assim: não, eu só quero ouvir. Eu acho muito lindo quando as pessoas louvam a Deus. E isso me alegrou muito o coração, porque a igreja naquele momento, ela mostrou a sua felicidade para aquela mulher. E é tão triste quando estamos louvando aqui e não colocamos o nosso entusiasmo, a nossa felicidade para fora. Às vezes nós louvamos, parece que para dentro, e as pessoas precisam ver que somos pessoas felizes. Muitas vezes o crente lá fora é visto como uma pessoa triste, como uma pessoa que é privada de fazer as coisas, e isso não é verdade. Nós devemos ser as pessoas mais felizes do mundo. Eu acho que foi um grande personagem da história que disse, eu não estou recordando o nome dele, que se tudo que se diz na Bíblia for verdade, o cristão deve ser os homens mais felizes, o povo de Deus deve ser o povo mais feliz do mundo. E sim, nós devemos ser o povo mais feliz do mundo, porque é verdade. Nós cremos verdadeiramente que o que está escrito aqui na Bíblia é verdade. E nós não podemos viver à margem dessa verdade, não. Nós precisamos viver essa verdade. O apóstolo Paulo, mesmo condenado de uma prisão, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Aquele homem estava preso, sofrendo açoites, humilhação, mas era um homem feliz em Cristo. Ele se alegrava em Cristo e nos aconselhou a nos alegrarmos em Cristo. Só Jesus Cristo pode nos oferecer essa alegria, essa felicidade eterna.
cheguemos a Deus então com as mãos realmente vazias, ciente de que não há nada que possamos oferecer a Ele, pois foi Ele quem criou todas as coisas, nos amou e nos salvou em Cristo, seu Filho amado, e que nos acolherá junto dele no seu reino, no reino dos céus. Irmãos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração quando o pastor me fez o convite para pregar, e sempre é aquela luta, né, em que pregar, aonde. Mas Deus, Ele me falou num dia, no outro dia, em oração, Deus me colocou essa bem-aventurança para falar com os irmãos. E eu me alegro muito porque eu tive a oportunidade de estudar realmente o que significa ser humilde de espírito, né? É chegarmos a Deus realmente de mãos vazias, né? Dizendo: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada, as minhas obras, como o apóstolo Paulo disse, são trapos de imundícia. E eu creio que essa seja a vontade dele. Lá no capítulo 7, e eu termino aqui, capítulo 7, Jesus vai contar a parábola dos dois fundamentos. E quando nós estivermos diante dele, nós seremos tidos por sábios que fundamos as nossas vidas na rocha, ou nós seremos tidos como tolos que fundamos a nossa vida na areia? Então, irmãos, era essa a mensagem. Eu coloco isso para os irmãos pensarem e orarem nessa pergunta que ele vai nos fazer lá, então, no capítulo 7, versículo 24 a 27. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deixou ensinos que nos alegram a alma, Pai. Exortações que nos levam a ter uma felicidade plena e completa, Senhor. Porque nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador, que Ele veio e nos salvou da condenação que tínhamos, da condenação eterna. Mas o seu amor, ó Pai, derramado ali naquela cruz do Calvário, nos resgatou. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome santo de Cristo, a quem amamos. Amém. Após a sua oração, o nosso culto está encerrado.